Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha do nosso curso de Python. Nessa aula aqui nós vamos dar continuidade aprendendo sobre Python. Nessa aula aqui nós vamos ver, pessoal, um pouco sobre a importação de módulos no Python. Nas aulas passadas a gente já importou, né, alguns recursos para incrementar aí, os nossos primeiros projetos, né, os primeiros exemplos que a gente viu. Só que eu vou separar essa aula aqui para a gente falar definitivamente, né, sobre importação de módulos. Vai ser uma aulinha bem rápida, mas a gente vai ver aqui como é que a gente importa, né, os módulos no Python. Bom, antes de começar, a gente tem que entender que o Python, né, ele já tem aí bastante coisa que dá para a gente utilizar, né, bastante comandos. Só que a gente utiliza, pessoal, em Python uma opção de importação, que a gente importa muitos outros recursos aí, bastante coisa, né? Aqui a gente vai dar uma introdução, né, como é que a gente importa esses módulos, e à medida que a gente for trabalhando, né, em projetos mais avançados, né, à medida que for necessário a gente vai importando aí, e falando aí mais sobre isso aí, e utilizando aí, vocês vão ver que esse é um recurso muito útil, né, na hora de criar programas e trabalhar aí com a programação em Python. A importação ela vai vir sempre no início do código, né? E se eu quiser importar um módulo, né, quiser trabalhar com o módulo inteiro, né, com todos os recursos deste módulo, basta eu colocar então o import dessa forma e escrever o nome do módulo, né? Nós temos aí uma infinidade muito grande de módulos aí para trabalhar com muitos recursos em Python, né? Por exemplo, aí um exemplo muito utilizado em sala de aula, né, para ensinar a importação de módulos, a gente utiliza então a biblioteca MEST, né? Essa biblioteca aqui ela é a biblioteca matemática, ela tem todos os recursos, né, matemáticos. A gente trabalha então aí com todas as opções matemáticas, né, inclusive aí com raiz quadrada, né, seno, cosseno, né, tangente e várias outras opções. Dessa forma aqui eu importei todo o módulo, né, com todas as opções. Então essa é a primeira forma aqui, em seguida a gente digita o nosso código, né? Por exemplo, eu vou digitar aqui criar uma variável chamada n1, né? Eu vou falar que ela é do tipo int, né? Um número inteiro, e eu vou pedir aqui um input, pessoal, para o usuário digitar aqui um número, né? Um número qualquer, e vou dizer aqui, ó, digite o número, né? Digite o número dessa forma aqui, ok. Agora eu vou fazer aqui o seguinte, né? Vou criar outra variável chamada raiz. A gente vai calcular, a gente vai fazer um programinha que calcula a raiz quadrada de qualquer número que a gente digitar, né? Então raiz igual, agora vai ser um número do tipo float, né? Que pode dar um número aí que não seja inteiro, né? Vou fazer aqui o nosso input também. Aliás, aqui eu não vou fazer o input não, né? Tô dando mole aqui que eu não vou precisar fazer o input, aqui eu simplesmente vou dizer que era do tipo float, né? Aqui vai fazer vai fazer, né, a soma, ou seja, vai dizer aqui o seguinte, né, que a raiz vai ser um dado do tipo float, que vai ser então mesh, né, dessa forma, né? Eu tenho que colocar o módulo, vou pôr o módulo, ponto, a função do módulo. Então, vocês perceberam que quando eu coloquei o ponto, apareceu aqui todas as opções que eu tenho então no módulo mesh, né, mesh. Então a gente tem aí todas as opções, ó, bastante coisas aí que a gente tem, que a gente pode estar utilizando então no módulo mesh, né? Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, né? Eu vou querer, pessoal, né, sqrt. Então já está aqui, ó, sqrt de cálculo, né, de raiz quadrada. Então agora, entre parênteses, eu vou colocar então o número, né, que eu quero que seja calculado a raiz quadrada. A gente vai colocar aqui então n1, porque eu quero calcular a raiz quadrada do que o usuário digitar, que vai ser guardado então na minha variável n1. Então o que o usuário digitar na variável n1, ele vai fazer o cálculo aqui então da raiz quadrada. Ó, aqui para ficar aqui, para a gente ver aqui um exemplo aqui, né? Eu poderia dar aqui um print, né? Dessa forma aqui, ó. E aqui eu vou dizer o seguinte aqui, ó. Você digitou o número, vamos concatenar, né? E a raiz quadrada aqui, ó. Então aqui a gente já viu nas aulas passadas como é que a gente faz a concatenação, né, utilizando ponto format, né? No ponto format, então eu vou colocar aqui n1, né? Primeiro dado vai ser n1, né, para o usuário digitar lá. Então você digitou o número, vai ser guardado na variável n1, né? E depois raiz, né, que vai ser
na minha variável raiz aqui vai ser onde aqui que vai ocorrer, aqui vai ocorrer então o cálculo que vai resultar na raiz quadrada do número que foi digitado, né? Vou dar um Ctrl S para salvar, né? Já salvei aqui esse arquivo. Vou só dar um Ctrl S aqui, vou dar um F5 para me executar. Digite o número, né? Vamos digitar aqui 25, né? Deu um erro, né? Vamos ver aqui onde é que está o erro. Dei mole aqui, né? Eu coloquei foi ponto, aqui não é ponto, é vírgula, né? Tem que colocar aqui a vírgula. Ctrl S para salvar, F5 para executar. Digite o número, a gente vai digitar então número 25. Você digitou o número 25 e a raiz quadrada de 25 é 5, né? 5.0 porque ele colocou o ponto porque eu especifiquei que é um número do tipo float, então ele coloca então o 0, né? Mas tá certinho aqui, né? A raiz quadrada de 25 é 5. Vou fechar aqui. Aqui, ó, executando de novo, se eu digitar aqui, por exemplo, a 21, aí ia dar um número que não era inteiro, né? Deu um número então 4.58, bastante números aqui, ó, depois do ponto. Bom, pessoal, e se eu quisesse então importar somente a opção do módulo mesh, né? Se eu quisesse importar somente aí a opção de raiz quadrada SQRT, então aqui seria diferente, né? Eu não quero, eu não vou querer o módulo todo, eu vou querer apenas um item, né, do módulo específico. Então eu vou vir aqui, vou dar um from dessa forma aqui, mesh, né? Dessa forma, import, né? Dessa forma aqui, SQRT. Então aqui eu especifiquei que eu vou querer somente, né, o SQRT. Então, pessoal, para importar, né, módulos, existe duas formas. Ou importar o módulo todo, que foi o que a gente viu primeiro, somente dizer import, né, dar o comando import e em seguida o nome do módulo, ou importar aí um item específico aí, né, uma opção aí, uma função específica do módulo, né, vamos dizer assim. Então, dessa forma aqui, ó, from, eu quero então importar, vou dar um from aqui, que eu quero importar do módulo mesh, né, ou seja, do módulo matemática, eu vou querer importar então somente a opção SQRT, que é a opção de raiz quadrada. Então aqui eu não precisaria colocar o mesh ponto, né, que eu vou tirar aqui, ó, bastaria então dizer isso aqui, ó, SQRT de N1, ó, dessa forma aqui que eu vou trabalhar agora. Eu vou dar um Ctrl S aqui e vou executar aqui para vocês verem que vai funcionar da mesma forma, né? Vou colocar aqui 81. Ó, você digitou o número 81 e a raiz quadrada é 9, né? 9 vezes 9 é 81. Então tá funcionando. Então vocês perceberam que para a gente importar existem as duas opções. Primeiro, né, como eu falei para vocês aí, importar direto todo o módulo com o import em seguida o nome do módulo, ou então importar somente aí alguns recursos, né, como aqui a gente importou aqui somente o recurso SQRT. Bom, sobre importação, nessa aula aqui que a gente tinha que ver era isso, né, um pouquinho sobre importação de módulos, né, no Python. Nas próximas aulas a gente vai dar continuidade então trabalhando aí com outros conteúdos, né, vamos passar para outros conteúdos e a gente vai então, quando a gente estiver trabalhando aí com os nossos projetos, nós vamos aí estar utilizando bastante opções agora, né? A partir das próximas aulas nós vamos trabalhar muito com importação de módulos para deixar aí os nossos projetos muito melhores. Aí vocês vão ver que a opção aí de importação é muito importante, muito útil, né? E tem bastante recursos aí que a gente utiliza toda hora. Então, como sempre, se você gostou da videoaula, não deixe de compartilhar, curtir, se inscrever no canal se você não for inscrito, né? Está aí divulgando e compartilhando o nosso canal para que com isso a gente possa estar crescendo e está aí nos incentivando a criar mais conteúdo para vocês. Então, como sempre, boa sorte para vocês e até a próxima aula.